Olá, sejam muito bem-vindos novamente. William Meller aqui. A última conversa que a gente teve sobre aprendizado de inglês e os últimos vídeos a gente vem falando sobre isso, é justamente porque eu recebo algumas perguntas que mostram que o conteúdo está sendo legal, está sendo positivo, e hoje eu quero trazer mais uma delas, então, e me foi perguntado sobre essa forma de imersão no inglês, imersão quase total que eu fiz no inglês, mesmo morando no Brasil. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Tá? Na época que eu estava aprendendo inglês, como eu comentei para você no vídeo anterior, teve um momento que eu cheguei num platô. Chegou um momento que o nível intermediário não me mostrava o mesmo progresso, a mesma evolução tão constante quanto era lá no nível básico. E aí o que aconteceu nesse período foi que eu comecei a pesquisar alguns diferentes métodos de aprendizado, métodos de ah, sentir ou passar por cima daquele platô, mesmo sabendo que esse é um momento natural e um momento que sempre vai acontecer em todo tipo de aprendizado. Mas uma coisa que me chamava muito a atenção é que as pessoas que faziam o intercâmbio, obviamente, por estarem expostas ao inglês quase que 100% do seu tempo, seja na rua, seja no supermercado, seja no próprio curso de inglês, seja com algum trabalho que eles venham a conseguir no novo país, o inglês faz parte do seu dia a dia. Essa imersão 100% e total, eu já tinha visto que ela não é possível fazer no Brasil, a menos que você faça algum desses acampamentos, algum desses momentos que colocam você, né, somente falando inglês por um período. Mas isso é um retiro, isso não é uma vida normal de quem está trabalhando, estudando, mantendo as suas rotinas tradicionais. Mas o que você pode fazer, e o que funcionou muito bem para mim, é buscar uma imersão do seu tempo, aquele que é contigo mesmo. E você tem muito deles, né, escutando música, quando você está fazendo alguma atividade concentrada, dependendo do seu tipo de trabalho, que permita que você escute algo, quando você está lendo, quando você está consumindo notícias. Existem muitos períodos do dia que você pode substituir o português pelo inglês, e isso vai te colocar uma imersão não total, não 100%, mas muito maior do que a quem não procura esse tipo de atividade, esse tipo de imersão, tá? O que eu fiz, e no meu caso funcionou, foi primeiro com os podcasts. Eu sempre ouvi muito podcast, mesmo na época que não era tão famoso assim. E eu, nessa época que estava estudando inglês, ouvi muito o podcast do Tim Ferriss. Pesquisa sobre ele, se você não conhece, tem um conteúdo muito bacana. E eu ouvi os podcasts deles, podcast que ele fazia com as pessoas, com os entrevistados, muitas vezes. Sempre que eu podia estar com algum fone de ouvido, ouvindo alguma coisa, eu ouvia os podcasts. Aquilo ali me colocou numa imersão muito grande em cima do idioma, com vários sotaques diferentes, várias formas de falar inglês diferentes, certo? Então, o podcast foi, sem sombra de dúvida, a principal imersão que eu fiz com a língua inglesa. Além disso, todas as ferramentas que eu utilizava, todos os softwares, todas as contas, o meu telefone, o meu computador, tudo eu modifiquei o sistema para inglês. Então, não tinha mais português aparecendo nas minhas notificações, nas minhas informações do sistema, quando eu fazia alguma configuração, era sempre somente em inglês. Tá? Então, podcast, sistemas de interação, outro deles foi também a música, né? Eu parei de ouvir por um tempo, mesmo gostando muito de ouvir música tradicional gaúcha, uma boa milonga, eu ouvia muita música internacional, né? Principalmente rock clássico, porque tinha das mais variadas pronúncias, das mais variadas gírias, e aquilo me trouxe inglês mais ainda para o meu dia a dia. Mas com certeza o podcast ainda ganhava disparado da música. Eu ouvia muito, muito mais podcast. Tinha períodos que eu ficava até sem ouvir música, menos quando eu queria muito ter aquele momento de relaxar, que é mais descontraído. Mas o podcast foi muito, muito, muito útil. Bom, depois disso vem a leitura. Eu substituí a leitura dos livros em português pela leitura de livros apenas em inglês. Isso diminuiu, é claro, o meu ritmo de leitura, e isso eu não sei se vai mudar um dia. O ritmo de leitura na língua nativa, ele é muito maior do que uma língua que a gente está aprendendo, uma língua que a gente está evoluindo. Mesmo que a gente tenha ficado muitos anos expostos a essa língua, o ritmo de leitura ele é diferente. Então eu acabava lendo menos livros, mas aquela leitura em inglês, aquela leitura constante, né, de mais e mais e mais palavras em inglês, fez com que o vocabulário do meu inglês aumentasse significativamente nesse período de tempo. Além da leitura de livros, também tinha leitura de blogs, de sites, de notícias, enfim, de todo o conteúdo que eu consumia, eu tentei adaptar ele para inglês.
né. Inclusive eu fui um pouco radical, eu deixei de seguir vários portais de notícias, brasileiros. Se eu quisesse procurar uma notícia local, eu acessava o site diretamente, mas eu nas redes sociais, no meu feed, aparecia apenas conteúdo em inglês, a não ser conteúdo de família e amigos. Mas eu realmente rodeei a minha vida online, a minha vida offline, com muito, muito inglês. E dessa forma, sem sair do Brasil, o meu aprendizado acelerou muito. E é por isso que eu dou essa dica, porque ela realmente funcionou, ela é um método validado não só na prática por mim, mas se você pesquisar mais, você vai ver que muitas pessoas fazem isso e colocam inclusive horas de exposição ao inglês e horas de exposição ao português. Algumas pessoas são mais radicais e contabilizam para garantir que a hora de exposição ao inglês em cada dia foi superior à hora de exposição ao português. Tá? Então, essa dica para fazer uma imersão num segundo idioma, mesmo morando no Brasil, vai ajudar você a sair desse nível que você está, seja ele do básico para o intermediário, ou seja, sair do intermediário para o nível avançado. E se você já fala inglês ah, num bom nível, mas você quer ficar ainda mais confiante, né, se você já se considera avançado, fala talvez inglês no seu trabalho, mas quer melhorar o seu vocabulário, com certeza, sem sombra de dúvida, essas dicas aqui vão ajudar e muito a melhorar o seu vocabulário. Eu continuo ouvindo muito podcast em português, em inglês, eu continuo consumindo muito conteúdo. Hoje eu escrevo, né, os meus conteúdos, né, publico os meus sites, tudo mais em inglês. E além disso, se você não conhece, eu tenho também um canal aqui no YouTube, para falar inglês. O meu conteúdo lá é apenas em inglês. Além disso, se você não sabe, se você caiu aqui agora nesse canal e esse é o primeiro vídeo que você acessa meu, eu moro na Suécia já há alguns anos e aqui, embora o sueco seja a língua principal do país, eu trabalho utilizando o inglês. Já fazem quase 10 anos que o inglês é a língua principal do meu trabalho, a língua principal do meu consumo de conteúdos e a língua principal que eu aprendo. Cursos, livros, qualquer tipo de conteúdo, o inglês vem sendo o meu idioma principal. É claro que eu falo bastante português, esse canal existe para me conectar com você, para me conectar com as pessoas no Brasil, para trazer o meu conteúdo para esse público, mas com certeza o inglês ele tem uma força muito grande no meu dia a dia. E tudo começou com aquela decisão de fazer de aprender inglês e de imergir totalmente ou da melhor forma possível, se não totalmente, com conteúdo em inglês, tá bom? Espero que essa dica funcione para ti. Espero que pelo menos tu tente, valide ela por uma semana, por um mês. Com certeza, eu não tenho dúvida que vai ajudar, bem? Dificultar em algum ponto, se não for para você, me fala aqui nos comentários, fala qual foi a dificuldade, mas ajudar com certeza vai, eu não tenho dúvida sobre isso, bem? Espero que você tenha gostado dessa dica, espero que você volte para ver mais vídeos, veja os outros vídeos que a gente falou sobre aprendizado de inglês. Esse não é o único tema desse canal, ele se propõe a falar sobre carreira, gestão, liderança, gestão de projetos, uma carreira internacional, sua visibilidade online, personal branding, tantos conteúdos que eu tenho para falar para você que eu tenho certeza que você, se você ficar, se você se inscrever, você vai crescer muito junto comigo. Bem, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curta, compartilhe e espero ver você no próximo. Até mais!